Ô Rai, continuando aqui o vídeo, agora eu peguei o celular do meu sobrinho emprestado, tem um pouco mais de espaço, acho que agora vai. Beleza, Rai? Então, a gente parou aqui na primeira novidade evolutiva, né? Falando sobre o gametófito, né? Sobre a fase gametotífica, né? Da gimnosperma. Então aqui, o que acontece, Rai? O gametófito, ele lembra lá nas pteridófitas, né? Que o gametófito, os hermafroditas, né, ele produzia tanto estrutura masculina quanto estrutura feminina, né? Produzia arquegônios arquegônio, né, e o anterídeo, né? E o arquegônio produzia gameta feminina e o anterídeo gameta masculino. O que acontece? Então houve uma mudança agora nesse grupo, né, na gimnosperma. Né? Lembrando que, Rai, que a gente tem que pensar, o gametófito ele foi reduzido mais ainda do que nas pteridófitas, né? E então lembrando que o quê? Depois eu vou te mostrar, eu vou ver se eu faço um outro vídeo aqui do sítio, né? Você me ajuda, Miguel, a fazer o vídeo? O Miguel vai me ajudar. E eu vou te mostrar, eu vou, assim, eu não sei quando a gente vai poder se encontrar, mas eu vou te mostrar no vídeo, né, a estrutura feminina e a estrutura masculina de uma gimnosperma. A gente vai usar um exemplo aí de um pinheiro, né, a gente chama de pinus, né, é uma espécie de pinheiro europeu. Então eu vou te mostrar o estróbilo, né, a gente lembra que na pteridófita lá, não sei se você se lembra, algumas espécies, né, de pteridófitas, né? Algumas espécies, como as samambaias e as avencas, que eu até levei uma coleta para você, produzem os soros, né? Que é por trás das folhas assim. E algumas espécies produzem os estróbilos. Então, na gimnosperma, a gente ainda vê os estróbilos. Eles ainda, né, aparecem ainda nesse grupo, né? Que são os estróbilos. E aí tem estróbilo masculino e feminino. No feminino, Rai, o que acontece? Todas essas estruturas, né? Arquegônio, anterídeo, os gametas, tudo vai estar dentro de estruturas invisíveis, né? Para a gente, ao nosso olho nu. Então, assim, são estruturas microscópicas mesmo, a gente não consegue mais ver. Lembra que nas pteridófitas, o gametófito a gente ainda conseguia ver com uma lupa, talvez, e mesmo assim era difícil encontrar, né? Eu comentei com você, tanto que eu procurei até com meu sobrinho Miguel me ajudou, a gente não encontrou gametófito, que ele é muito pequeno, né? E agora nesse grupo, mais pequeno ainda, né? Mais reduzido ainda. Então, todas essas estruturas, né, de reprodução, arquegônio, anterídeo, né, o gametófito, né, o esporófito, ele foi reduzido, então são estruturas que a gente acaba não conseguindo ver a olho nu mais. Então, assim, quando eu te mostrar a estrutura, né, quando você observar o estróbilo feminino, então tudo acontece ali dentro, né? O estróbilo, ele é visível, a gente consegue ver, é uma estrutura grande, macroscópica, né? Eu vou te mostrar. O masculino é um pouco menor, mas a gente consegue ver assim mesmo. Mas tudo acontece ali dentro, né? Tanto a fecundação, claro que nos outros grupos anteriores, a gente também já não conseguia ver, né? Até porque gameta também, ele é microscópico também, os gametas. Mas nesse grupo, então tudo acontece ali dentro. Então a gente pega o estróbilo ele é visível, né? Mas o desenvolvimento de um gametófito, de um esporófito, de um esporo, de um gameta, acontece tudo ali dentro, tudo dentro do estróbilo, né? Então a gente são tudo todas as estruturas, né, de reprodução são tudo microscópicas, né? Já acabou ficando invisível para a gente. Então, ah, então assim, esse gametófito, Rai, né, da gimnosperma, então ele vai produzir vários arquegônios, né? Vários arquegônios, né? Vai produzir. Já o anterídeo, aí que houve a mudança. Ele vai produzir vários arquegônios, só que anterídeos ele já não vai mais produzir. O anterídeo seria a estrutura que produz gameta masculino, você se lembra, né? São os anterídeos. Então, assim, esses gametas, esse gametófito da gimnosperma, ele já vai produzir
vários arquegônios, mas ele já não vai produzir mais anterídeo. Então mudou, né? A estrutura mudou, houve uma evolução, né? E é o que a gente vai falar agora. Então, assim, agora coloca aí a segunda característica. A segunda característica não coloca como segunda novidade evolutiva, né? Que é o que a gente está. Então, segunda novidade evolutiva, né? Aí, o que aparece nesse grupo é o pólen, tá bom, Rai? Coloca aí pólen, né? Um acentozinho aí, um acento aí no pó, aí no O, né? Pólen com N no final, né? E que é o grão de pólen. A gente vai falar muito sobre o grão de pólen, né? Então, essa estrutura aparece nesse grupo. É uma novidade evolutiva, né? Né? No caso, no caso é a terceira, né, Rai? Que a primeira a gente já comentou, né? Que não depende mais de água, né? Para fecundação. Então, essa seria a segunda. Já comentei, acabei de comentar, né? Que é sobre o gametófito. E agora essa seria a terceira, então. Que é o surgimento do pólen, tá bom? Terceira novidade evolutiva aí, né? E esse pólen, esse grão de pólen ou grão de pólen, coloca como pólen por enquanto, depois eu vou te explicar, quando a gente estiver junto, eu vou te explicar melhor sobre isso. Mas esse pólen, ele pode ser tanto, dependendo da fase, né, do vegetal, dependendo da fase que ele está vivendo, né, que o vegetal está vivendo, esse pólen ele pode ser um esporo, né, ou um gametófito. Aí eu vou te explicar o porquê. Então, assim, para ele ser, para esse pólen, ele ter, né, ele aparentar, como que eu vou te explicar essa parte? Essa parte é um pouco assim, Rai, depois, né, a gente vai ter que voltar a falar, é um pouco meio, assim, confuso um pouco essa parte. Então, assim, o que acontece? O pólen é uma novidade evolutiva, certo? Então, assim, esse pólen ele pode ser esporo ou gametófito, dependendo da fase de vida do vegetal, tá bom? Então, para ele ser um esporo, né, ele se torna mais simples, com apenas uma célula. Então, essa estrutura, esse pólen, se ele possuir apenas uma célula, ele... Ô, Miguel, você quer ir um pouquinho na avó? Não, beleza, pode ir, Miguel, depois eu já te devolvo o seu celular, beleza? Valeu! Então, assim, para esse pólen ele ser um esporo, né, ele se comportar, né, como um esporo, ele tem que possuir apenas uma célula, né? Agora, se esse pólen, aí através de mitose, ele vai se multiplicando, né, as células. Então, a partir de duas células, aí ele já pode ser chamado de gametófito, né? É uma estrutura um pouco mais complexa. Então, se o pólen tiver apenas uma célula, ele é um esporo. Se ele tiver duas células, né, ou mais, ele será um gametófito, tá bom? Parece meio confuso, Raio, mas a gente vai chegar lá, né? Eu vou voltar a falar isso de novo, né? Que isso pode ser que isso seja cobrado, Raio. Talvez não na parte de evolução, igual a gente está vendo agora, né? Pode ser cobrado na parte de fisiologia vegetal, tá bom? Mas como a gente talvez ainda vai ter fisiologia vegetal, então essas partes eu acabo se aprofundando mais quando a gente estiver vendo fisiologia, ok? Tá bom? Então vamos lá, caminhando aqui, Rai. Então o pólen ele pode ser esporo ou um gametófito, né? Algumas informações aqui eu anotei, mas não vai precisar por enquanto, né? Anotar, né? Agora, a quarta novidade evolutiva, Rai. Essa talvez seria aí uma das mais clássicas, né? Quando se fala em gimnosperma, né? Falou em gimnosperma, o que vem na nossa mente, né? É o grupo aí que aparece pela primeira vez a nossa querida semente, né, Rai? Então é um grupo que, né? Que aparece aí pela primeira vez aí a semente, né, uma semente verdadeira, né, uma semente, né, e a semente ela é bem complexa, né, tem várias estruturas aí que envolve ela, mas a gente não vai precisar também ir muito a fundo nisso agora. Então a quarta característica, a quarta novidade evolutiva, né, é a semente, tá bom, Rai? Então assim, o que acontece? Falando de semente, a semente, Rai, ela uma outra característica que surge nesse grupo, agora falando de semente,
uma outra característica que surge nesse grupo também. É uma novidade também, né? Mas você pode colocar junto aí com o esqueminha da semente, tá bom? No mesmo parágrafo aí, falando de semente, o que aparece aí também de novidade evolutiva aí, nesse grupo é o óvulo, né? É o óvulo. Então, assim, na verdade a semente, ela vai surgir de um óvulo, né? Ela vai se originar de um óvulo. Então é uma novidade também evolutiva, o óvulo, ele aparece nesse grupo da gimnosperma, tá bom, Rai? Então, assim, sementes, né? Como eu já disse, é a quarta novidade evolutiva, mas para que exista a semente, né? Primeiro vem o óvulo. Então o óvulo também é uma novidade evolutiva aí, tá bom? Então você pode colocar aí também entre parênteses, se você quiser, surgimento e evolução do óvulo, né? Que surge nesse grupo, surgimento e a evolução dele, do óvulo, tá bom? E o aparecimento também do endosperma, tá bom, Rai? O endosperma primário. Esse endosperma, te explicando assim em grosso modo, né, no geralzão assim, né, esse endosperma ele seria uma estrutura que ele vai nutrir o embrião. Lembrando, Rai, que é assim, quando se fala em semente, quando se pensa em uma semente, o que acontece? Você olha para uma semente, ali ela vai ter uma camada protetora, né? Você pode ver que algumas sementes são bem duras, né? Bem rígidas, né? Então ali, aquela parte externa que é visível ali, é uma parte que está protegendo, uma parte de proteção, né? Que protege o embrião. Então assim, quando se fala em semente, o que a gente tem que pensar? Dentro de todas as sementes, né? Existe um embrião, né? E esse embrião, ele está ali, né? Talvez em estado de dormência, esperando ali, né, a semente cair num local adequado, um local favorável, né, com condições favoráveis para poder germinar. Então o embrião ele está ali, né? E para aquele embrião se manter vivo e nutrido, ele precisa de alimento, né? Claro. E esse endosperma, né? Ele seria aí o alimento do embrião. Então toda semente tem um embriãozinho ali dentro, ali protegido, né? É importante a gente pensar nisso, tá bom, Rai? Né? E a semente, quando ela... Tem semente que ela acaba ficando aí anos ou centenas de anos ali em estado de dormência, mas o embrião ele está vivo, né? Se a semente cair num ambiente favorável, num lugar úmido talvez, né? Ela quebra a dormência e ela germina aí e forma aí, surge uma nova planta, um novo indivíduo, né? Um novo organismo, tá bom, Rai? Então, continuando aqui, a quinta novidade evolutiva, Rai. Deixa eu ver aqui. Ah, não, a quinta não. Não, aqui a gente já. Não, não coloca não. Não, não. Por enquanto não, tá bom? Aí tem mais algumas anotações aqui, Rai, já para fechar, tá bom? Mais uma introdução ali para você já ir se familiarizando aí com os termos aí. E é claro, o que eu disse, o que eu falei é o mais importante, né? Que é as novidades evolutivas desse grupo, que é o que a gente precisa ver e focar, tá bom? E aí, claro que depois a gente vai ter mais uma aula, quando, né, na presencial vou explicar mais um pouquinho sobre cada ponto, só para relembrar. Depois eu venho com o nosso famoso resumão e as questões para treinar, tá bom, Rai? E vou ver se eu faço algumas coletas também, né? Que essa quarentena aí passe, né? Vamos ver como que vai. Tá bom, Rai? Agora sim, Rai, algumas características aqui pra gente fechar, tá bom? Essa videoaula. Depois eu posso montar mais um vídeo aí, não tem problema, tá bom? Então aqui, agora as características aqui, básicas, né? Vamos se dizer assim, desse grupo. A primeira o esporófito, Rai, ele é dominante. Então, vamos voltar, né? Vamos recapitular, vamos voltar um pouco a fita, né? Então, briófitas, primeiro grupo, né? Esporófito era de vida mais curta, gametófito era dominante, né? De vida mais longa, né? Aí a gente depois entrou em pteridófitas, né? Pteridófitas, isso já mudou, né? Isso já mudou. Gametófito passa a ser de vida mais curta, e o esporófito é dominante, de vida mais longa, né? E em gimnosperma segue-se esse padrão, né? Esporófito é o dominante, tá bom?
Então o gametófito é de vida reduzida e praticamente invisível, né? Pra gente aí, pro nosso olho aí, a olho nu, a gente não consegue observar, né? O gametófito, que tem a vida bem curta, e o esporófito aí com a vida prolongada, né? O esporófito dominante. Então coloca aí, Rai, a primeira característica aí, né, de uma das principais, esporófito dominante, nesse grupo das gimnospermas, ok? A segunda característica, Rai, o gametófito, ele é dependente nutricionalmente do esporófito. Deu uma engasgada aqui, essas palavras aí um pouco, né? Então, assim, o gametófito, ele depende, né? Ele depende do esporófito para ele viver, para ele se alimentar, né? Então, assim, lembrando que o esporófito, quando se fala em gimnosperma, Rai, depois eu vou te mandar um outro vídeo mostrando algumas espécies, a gente já pode pensar em quê? Em grandes árvores, né? Em grandes árvores, né? Então, se você for ver espécies de gimnosperma, algumas espécies ainda são pequenas, né? Não alcançam um porte muito, né? Mas você se lembra que nas pteridófitas já tinha ali, né? Algumas espécies, a samambaiaçu, por exemplo, que é da onde era retirado o xaxim, né? Não sei se você se lembra, que eu comentei. Algumas espécies, né? Alcançavam uma altura até boa, uma altura bem assim, vamos dizer, bem importante, né? Algumas pteridófitas, existem algumas literaturas que diz que algumas pteridófitas conseguiriam alcançar, conseguem, né, alcançar até uns 25 metros de altura, né? Agora, quando se fala em gimnosperma, aí devemos já pensar em grandes árvores, eu diria, Rai, árvores de 80 metros de altura, né? Algumas que alcançam as famosas sequoias, né? Que tem muito, acho que se não me engano, na América do Norte, né? Que chega a passar de 100 metros de altura. Então são gigantescas mesmo, né? São gigantescas mesmo. Então, falando em gimnosperma, temos que pensar nisso. Grandes árvores, né? De cerca de 80 metros de altura para mais. Tá bom, Rai? E de espessura, lembra lá o crescimento primário, né? Que é a altura que ela pode chegar, e o crescimento secundário. Tanto o crescimento primário, que é para cima, e o secundário, que é de espessura, são imensos, né? As grandes sequoias que você for ver, até alguns pinheiros mesmo que tem aqui no Brasil, não são daqui, não são nativos daqui, mas estão aqui, né? Vieram para cá anos atrás e se adaptaram muito bem aqui no Brasil. Você vê que são bem espessos. Algumas espécies que eu vou te mostrar de pinos que tem aqui no sítio, você vai ver que eu posso até medir para você lá com uma trena depois, né? São bem espessos. Então são árvores gigantescas, né? Então, gimnosperma, já temos que pensar nisso, né? E então assim, estava falando do gametófito, né? Então assim, nesse grupo, né? O que é dominante continua sendo dominante, igual nas pteridófitas lá, né? O esporófito. Então, o esporófito é a árvore propriamente dita. Quando você observa uma árvore, o que você está vendo ali é o esporófito. Tá bom, Rai? Gametófito, ele tá dentro de estruturas que a gente não consegue mais ver, igual eu já disse, né? Depois eu vou te mostrar os estróbilos e tudo acontece ali, dentro do estróbilo. Tudo acontece ali, fecundação, as mitoses, né? O desenvolvimento ali de estruturas, até que chega na nossa querida semente, né? E da semente, quando germina, forma uma nova planta, um novo indivíduo. Tá bom, Rai? E deixa eu ver mais aqui, vamos caminhar mais um pouquinho, né? Tá. Então, o gametófito, ele fica dentro do esporângio. Então, o que vai acontecer? Dentro do estróbilo, você vai ver que essa espécie que eu vou te mostrar, né, logo mais eu vou ver se eu faço um vídeo para te mostrar a espécie que a gente vai tirar como exemplo. Inclusive, é a espécie que a maioria dos livros também tem, né? Os autores costumam usar essa espécie de pinos como exemplo de gimnosperma, uma espécie bem clássica, né? Que aqui no Brasil até que tem bastante dela.
se adaptou muito bem, como eu já disse. Então, assim, eu vou te mostrar lá o estróbilo. Tem o estróbilo masculino, que ele é um pouco menor, né, menos espesso, e o estróbilo feminino. O feminino é aquela famosa pinha, né? Não sei se no Natal eles usam muito para enfeitar árvores de Natal, que é a famosa pinha. Aquilo ali seria aquela estrutura, é uma estrutura feminina, né? É o estróbilo feminino. Então, ali dentro, Rai, vai ter, né, esporangios, né? Esporangios que vai produzir esporos, né? Ali dentro, né? Que vai produzir esporos. Então, assim, é tudo invisível, né? Tudo microscópico, tá bom? Então, assim, então, como eu já estava dizendo, o gametófito fica dentro do esporângio. Então, o que acontece? A gimnosperma, ela descende, é o descendente dela, né? O ancestral dela, no caso, assim, o que a gente pode dizer? Que a gimnosperma, ela veio de uma pteridófita heterosporada. Lembra lá, Rai, que a gente conversou, a gente comentou sobre isso nas pteridófitas, que existe a homosporada e a heterosporada. A heterosporada é dois tipos de esporo, né? Então, tudo indica que a gimnosperma veio de uma pteridófita heterosporada, né? Então, o que acontece? Dois tipos de esporo. Então, uma das características principais desse grupo de heterosporada, plantas heterosporadas, é que, né, algumas das espécies, né, o gametófito, lembra que algumas espécies de pteridófitas, homosporada e nas briófitas, o esporo, a cápsula se abre, o esporângio se abre, o esporo sai, né? E de repente com o próprio vento, né? O vento leva ele para um local, ele cai ali no subsolo, no solo ou no substrato, né? Ali úmido, de repente, e germina um gametófito, lembra? Então agora isso também mudou. Então na gimnosperma o que acontece? Que nem eu te disse, o esporo não vai sair mais do esporângio, então ele vai se manter ali dentro, né? Dali vai surgir um gametófito, tudo ali dentro daquela estrutura, nada mais vai sair, né? Depois que surge a semente, né? A única coisa assim que vai ter que se deslocar, eu vou explicar para você sobre isso assim com mais complexidade, né? Mais para frente, é a questão lembra lá do pólen, do grão de pólen? Então o grão de pólen, ele é a estrutura masculina. Lembra que o gametófito não produz mais anterídeo, só arquegônio, né? Então é como se fosse assim, esse anterídeo ele foi substituído, é como se fosse, pelo grão de pólen. Então o grão de pólen ele passa a ser agora a estrutura masculina. Então a gente vai ver depois que o pólen ele vai ter que se deslocar até, né, até uma estrutura feminina. Ele vai ter que se deslocar até lá, que não vai ser mais com a água, lembra? Né, vai ser agora com o vento. Então é o pólen que vai se deslocar. É um pouco assim, é muita informação no começo, mas a gente vai voltar nesse assunto depois, que é um pouco delicado esse assunto, tá bom? Eu vou voltar te explicando um pouco mais detalhado depois, né? É que eu tô vendo aqui que também o celular do meu sobrinho, ele tá com pouca bateria já, então eu acho que não, né? Mas também por vídeo, teria que ser um vídeo bem mais longo aí para poder, né? E aí hoje é mais a introdução mesmo, tá bom, Rai? Então o gametófito ele fica dentro do esporângio, né? Ele fica dentro do esporângio, vai se desenvolver ali. Miguel, pode entrar, Miguel, já tô quase acabando, tá? Tá com 5% de bateria só. Falei pra Rai aqui. Tentar dar uma resumida aqui. Então o gametófito ele fica dentro do esporângio, né? E um outro ponto aqui, Rai, gametófito masculino, né? Que é o grão de pólen. Então o gametófito masculino agora, né? Ele é o grão de pólen, certo? Ele é o grão de pólen, né? Então assim, aí como eu já te, aí o que acontece? Aí ó, é bem importante, ó. Então assim, o gametófito, acho que eu comentei com você, deixa eu ver aqui se eu comentei. Sobre o gametófito. Tá. Acho que eu comentei sim um pouquinho. Então vamos lá. O gametófito masculino,
que ele é o grão de pólen, certo? Então, assim, ele é grão de pólen quando possui duas células e esporo quando possui uma célula. Lembra que eu comentei? Ok? Para ficar mais claro. Né? E o esporo, Rai, essas plantas, ela também tem esporo, só que não é mais aquele esporo, não tem mais aquele processo do esporo cair, como eu já disse há segundos atrás, o esporo cair e germinar um gametófito, já não é mais assim o processo, agora mudou. Mas esses vegetais, esse grupo, ainda possui esporos, né? Só que o processo que mudou, né? O processo que mudou, tá bom? Então, assim, o esporo ele fica dentro do esporanjo. Também, né? Então, assim, dentro do esporanjo tem esporo, né? E o esporo vai germinar ali o gametófito, mas assim, tudo ali dentro. O esporo não vai precisar mais sair e ir para algum outro lugar para germinar, tá bom? Como eu já te disse, ok? E acho que de primeira, acho que é isso, tá bom? E aí acaba aqui, né, a nossa introdução, né? Na verdade é uma introdução, mas já é uma aula mesmo, né? Assim, o que é de mais importante de ser dito da gimnosperma, né? São essas novidades evolutivas que é o que é cobrado em vestibulares, aí, em provas, tá bom, Rai? Depois eu vou comentar um pouco mais sobre cada estrutura. Comentar não, vou só relembrar, né, com você quando a gente estiver juntos aí, tá bom? Ou até pelo vídeo mesmo. E aí, Rai, é isso. Disso daqui, Rai, o que é bom focar mesmo é sobre as novidades evolutivas aí. Acho que são 5, né, que eu te passei, né? Que não depende mais de água para fecundação, surgimento aí da semente, né? Surgimento aí do óvulo, do pólen, essas coisas assim, essas partes às vezes é cobrado em vestibulares, em provas aí, tá bom? E é isso aí, Rai. Eu fecho por aqui. Logo vou fazer um vídeo te mostrando algumas espécies e algumas estruturas masculina e feminina de uma espécie de pino, tá bom? Aqui do sítio mesmo. E é isso aí, a gente vai se falando. Então, eu tô com um vídeo, eu vou te mandar o primeiro vídeo que eu fiz com o meu celular, que é o vídeo, vamos dizer que é o vídeo 1, e esse que eu fiz com o celular do meu sobrinho agora é o vídeo 2 aí, pra fechar. Tá bom, Rai? Obrigado aí, né? E é isso. E bons estudos aí pra você. Valeu!